Muitos pais indagam o que fazer com o filho ou a filha quando chegam na adolescência. E perguntam também o que acontece, que parece que eles mudam da água para o vinho, e alguns do vinho para a água. Bem, nós vamos então aqui conversar sobre algumas tarefas que pertencem aos pais, que não podem ser transferidas e que, quando são adiadas, prejudicam muito a educação dos filhos. Especificamente, conversando aqui sobre essa questão da educação dos filhos adolescentes. Não vamos nos referir às crianças. Bem, tarefas dos pais junto aos seus filhos adolescentes. Primeiro, os pais devem premiar e recompensar sempre e somente a conduta adequada. O filho adolescente está numa nova fase da sua vida, porque ele não é mais a criança, ele já superou o período infantil, mas ele ainda não é um jovem adulto. Ele está no meio termo dessa caminhada. É natural que ele queira já começar a se posicionar. Ele já não admite mais ser tratado como uma criança. Mas os pais precisam lembrá-lo que ele também não é ainda um jovem adulto. Então é preciso trabalhar nesse meio termo e que ele precisa ter também uma conduta adequada. E sempre que ele tiver uma conduta adequada, ou seja, de não rebeldia, de extrapolar limites da convivência familiar, ele receberá o devido prêmio. Sempre combinado de antemão. E assim como ele quebrar as regras, ele terá que assumir então as consequências disso. Então, premiar e recompensar sempre a conduta adequada. Que nós temos que permitir que ele também se encontre nisso, que isso não seja algo imposto pelos pais, mas muito dialogado, muito conversado, até que ele consiga entender o que seja melhor para ele e também para a família. É tarefa também dos pais responsabilizar o filho adolescente pelos atos inadequados. O que os pais não podem fazer é passar a mão sobre a cabeça. Ah, tudo bem, meu filho, eu compreendo, eu entendo, né? Você ainda está tentando se encontrar. A adolescência é mesmo assim, a adolescência é fase de rebeldia. Não, não é bem isso, não. Pode ser para alguns, mas não podemos generalizar essa questão. Então, se ele teve conduta inadequada, deve se responsabilizar pelas consequências disso. Isso não pode ser retirado do filho adolescente. Agora, ao mesmo tempo, os pais devem dar afeto. É claro que isso deve permear a vida toda, mas na adolescência é muito importante, porque ele está fazendo as descobertas da sexualidade, da sua emotividade, do seu psiquismo, que é complexo. Ele está se decidindo pelo que vai fazer na vida quando estiver adulto. Ele precisa de muita orientação e precisa também de muito afeto. E os pais, tarefa inadiável, precisam exercer a compreensão. Compreender que não é mais uma criança. Compreender que ainda não é o jovem adulto, mas compreender que ele está no meio desse caminho, sempre em desenvolvimento e ampliando enormemente as suas descobertas, ainda mais neste mundo de tecnologia da informação que nós vivemos. Então, compreender o filho adolescente é da máxima importância. E os pais, na educação dos seus filhos adolescentes, precisam ser justos e equilibrados. Se tiver, por exemplo, um casal de filhos adolescentes, não pode premiar um e castigar o outro
quando as atitudes forem praticamente as mesmas. Não pode, se tiver um filho adolescente, se tiver filho ainda no período da infância, se dedicar muito mais aos filhos que estão na infância do que ao filho que está na adolescência. Os pais precisam ser justos e precisam ser equilibrados nos seus posicionamentos, nos seus ensinos, nas suas orientações, o tempo todo. Não é porque ele cresceu, não é porque agora ele vai sozinho para a escola, que ele já tem um grupo de amigos, que ele já vai fazer pesquisas de campo, que ele pode correr solto. Não pode, ele é um adolescente. Tem muitos desafios existenciais à sua frente e que nem sempre ele sabe resolver sozinho ou com os outros. Portanto, aí temos tarefas dos pais para que o filho adolescente consiga então trabalhar consigo mesmo os limites e as melhores condutas que vão fazer bem para ele, para os seus entes queridos e para a sociedade em que ele vive.